Olá, amor BH! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal sobre Lectio Divina e hoje vamos meditar no segundo capítulo de São João, dos versículos 7 ao versículo 11. Então, tenha a sua Bíblia em mãos, acompanhe a passagem e reserve um tempo do seu dia para poder fazer a meditação. Está escrito assim: Queridos, não vos escrevo um preceito novo, mas o preceito antigo que recebestes no princípio. O preceito antigo é a mensagem que escutastes. De certo modo, porém, vos escrevo um preceito novo, que se torna realidade nele e em vós, porque se afastam as trevas e já brilha a luz verdadeira. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não tropeça. Quem odeia seu irmão está em trevas, caminha em trevas e não sabe aonde vai, pois a escuridão lhe cega os olhos. Da passagem de hoje, o que eu vejo logo de cara é que parece que, poxa, será que João não se decidiu se é um preceito antigo, depois ele fala que é um preceito novo? O que é que está acontecendo? Bom, para mim, eu vejo assim, Deus já nos fala e já nos chama a viver o amor aos irmãos desde lá atrás, desde quando ele falava com Moisés e pedia que Moisés passasse a mensagem ao seu povo. E ele disse que ameis realmente uns aos outros. Só que o povo não entendeu isso direito. Até que Jesus, Deus vivo, se faz homem, encarna e vive no meio de nós. Ele nos mostra e nos ensina com a prática o que é esse amor verdadeiro pelos irmãos que Deus já havia falado para Moisés há muito tempo atrás. Então, nos dias de hoje, ver esse mandamento como um mandamento novo significa, na verdade, reinterpretar aquele pedido, aquele chamado, aquele convite a amar o irmão, a fazer isso de forma diferente. É o mandamento antigo. Deus não é incoerente na sua mensagem. Ele não diz ora uma coisa, ora outra coisa. É o mesmo mandamento, só que visto de uma forma diferente, reinterpretado. Hoje, à luz de Jesus, nós temos a oportunidade de entender melhor, mesmo com as nossas falhas, mesmo com o nosso amor caduco, de entender melhor qual que é o amor que Deus quer, que Deus nos chama a viver pelo irmão. E ele está mostrado de forma exemplar na figura de Jesus. E aqui nós vemos que em Jesus esse preceito, esse mandamento se torna nova realidade, mas que também é desejo de Deus, e João escreve isso para nós, para que a gente compreenda isso, que também essa realidade, esse preceito da lei do amor aos irmãos, também seja realidade em nós. E ele termina o versículo 8 falando que se afastam das trevas. Mas o que seria afastar das trevas? Seria sair daquela situação antiga, daquela posição anterior que vivíamos, de olhar para dentro de nós mesmos, de sermos egoístas, de estarmos fechados ao amor ao irmão, a sairmos de nossas seguranças, sairmos dos nossos preconceitos e buscar ir ao irmão e brilhar na luz verdadeira. Brilhar na luz verdadeira significa estar com Cristo, estar com Deus, estar em intimidade com Ele, em pensamentos, no sentimento que nós temos no nosso coração, mas também nas nossas ações para os irmãos. No versículo 9, João volta a dizer que quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ele continua em trevas. Ele volta a lembrar da importância de que a nossa fé, nosso relacionamento com Deus, ele não deve se limitar só a mim e a Deus, mas que a ser igreja em saída, amar o próximo, transformar a minha fé em ações, ela é fundamental para que a minha fé e o meu relacionamento com Deus se amadureça com o tempo. No versículo 10, ele dá um ponto chave, muito importante para nós hoje. Muitas vezes a gente pensa, eu quero fazer o bem, eu quero estar com Deus, eu quero ser íntimo de Deus, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu devo fazer. E aqui está uma luz para nós que nos perguntamos assim, muitas vezes. Quem ama seu irmão permanece na luz e não tropeça. Ele mostra que o caminho para amar a Deus está no amor ao irmão.
o caminho para chegar a Deus, para compreendê-lo, para estar com Ele, para estar íntimo dEle, para viver com Ele, para nos encontrarmos com Ele novamente no paraíso, de onde nós saímos, mas também estamos indo reencontrar com Ele, está no amor ao irmão. E aí eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo relacionado ao amor aos irmãos. Era um dia em que eu iria gravar o vídeo da Lect. Já havia feito minhas orações, os meus estudos, já havia preparado o que eu ia falar e eu precisava sentar para poder gravar. Nesse dia, eu acordei cedo e já estava me preparando, meu pai me pediu uma ajuda. Disse, Bruno, vem cá que eu preciso da sua ajuda. Eu fui, ajudei ele, pensei que tinha cumprido o que ele tinha me pedido. Falei, pai, então tá bom, eu estou indo lá, eu vou gravar um vídeo porque eu tenho um compromisso, tá bom? Aí ele disse, não, eu preciso de você. E eu preciso de você me ajudando aqui nesse trabalho que eu sabia que ele ia durar o dia inteiro. E provavelmente a minha ajuda também duraria o dia inteiro. Nesse momento, eu fiquei dividido. Eu fiquei assim, poxa, eu tenho um compromisso que eu vejo que é um compromisso com Deus. Eu tenho que fazer isso por Deus. Preciso gravar a Lectio. Eu tenho um dia, um horário para poder entregar essa Lectio para ela ser postada no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, eu via um chamado do meu pai, que me chamava para estar com ele, para ajudá-lo, para ter um momento de família com ele. Nesse momento, eu olhei para a situação como um todo, me lembrei da passagem que Deus diz, cuide das minhas coisas e eu cuidarei das suas. E eu fiquei me perguntando, Deus, quais são as suas coisas? E fiquei com aquilo me deixando ansioso, sem saber o que eu realmente deveria fazer. Eu procurei ver aquela situação como sendo um chamado de Deus para mim. Eu também tinha um compromisso familiar, um compromisso com meu pai, de estar com ele, de ser família, de ser um filho presente. Principalmente agora na pandemia, eu que não morava com o meu pai antes, agora vinha morar. É um chamado de Deus de viver aquele momento, aquele instante com o meu pai. E para concluir essa leitura, nós temos um último versículo que fala sobre o ódio ao irmão. Você que está pegando a sua Bíblia, sentando para poder fazer a sua lectio, talvez esteja se perguntando assim, mas tá bom, eu não odeio ninguém, eu controlo os meus sentimentos de raiva contra as pessoas, eu acho que eu sou uma pessoa pacífica, então eu não odeio o meu irmão e esse versículo não é para mim. Pois bem, quando eu vejo ele falando sobre ódio ao irmão dessa forma, eu penso na falta de paciência, na incompreensão, na indiferença, nos momentos que nós poderíamos estar cuidando do próximo, nos preocupando com eles, tendo um momento de afeto, um momento de carinho, mesmo naqueles momentos em que não parece que o outro nos ama também, mas de nos esforçarmos, de estarmos sempre atentos com quem está ao nosso redor. Isso não é o ódio de fato, como nós vimos no dia de hoje, que muitas vezes a gente pensa que é algo que está muito longe de nós. Mas, dentro dessa lectio, fazendo oração junto com Deus, de o que esse versículo traz para mim, ele me traz um chamado de estar com a minha família, de estar com os meus, de me esforçar por eles, ter mais paciência, ser compreensivo com cada situação que eu tenho com eles. Porque se eu fecho a mim, aqui diz que quem está nas trevas está cego. Se eu fecho a mim, as minhas situações, só as minhas preocupações, aos meus medos, se o mundo e as situações ao meu redor passam a ser somente aquilo com o qual eu realmente me preocupo, e não me preocupo com as preocupações dos irmãos, eu não procuro viver os desafios que cada um deles vive, então eu estou cego a toda a realidade do amor que Deus tem para mim. Esses foram pontos-chave de interpretação que disseram a mim, quando eu li essa passagem, é muito importante que você faça, realize. Eu sempre insisto em vocês fazerem a sua Lectio Divina, porque a Lectio Divina é pessoal, é entre você e Deus, entre vocês dois que vão ter essa intimidade juntos, vocês vão ter esse diálogo, essa conversa.
Eu disse várias vezes, as situações, elas são muito particulares. É como se Deus tivesse um chamado específico para mim, para viver dessa forma. E cada um de vocês vai ter de forma diferente também. Depois da leitura, depois de ver o que o texto diz, para iniciar a Lectio Divina, então, lembre-se, comece com a meditação. Coloque nesse texto, coloque nessas palavras, nessas circunstâncias que você leu, que você entendeu, coloque a sua vida, coloque o seu cotidiano, coloque aquilo que você tem passado, as suas preocupações, os seus medos, aquilo que você tem vivido realmente. Leia essa passagem como sendo a palavra de Deus querendo te dizer algo em sua vida. Mas também pense que a sua vida, a sua história, as coisas pelas quais você tem passado, Deus também está lá. É a palavra de Deus que está viva, ativa, falando com você em cada momento. E confronte tudo isso que você tem vivido com a palavra de Deus. Olhe todas as coisas pelas quais você passa como sendo um sinal, como sendo a voz de Deus falando para você diretamente em sua vida, te chamando a amar, te chamando a encontrar com Ele, se encontrar com Deus no amor. Olhando para esses versículos que foram lidos, ele inicia falando sobre um preceito antigo. Muitas vezes você pode relacionar isso com a sua vida antiga. Qual que era o preceito que você enxergava antes? Qual era a forma que você enxergava Deus? Como você enxergava o amor aos irmãos antes? E agora, qual que é o preceito novo? Como que você revê todas aquelas situações? Às vezes, situações que nos marcaram de forma ruim, de forma difícil. Como que você vê aquela mesma situação que você passou antes, agora com um olhar misericordioso de perdoar um irmão que fez algo de ruim contra você? Veja a sua vida sempre com um olhar novo, um olhar renovado, mas que seja um olhar de amor, que seja com os olhos de Deus, sempre nos aproximando da luz. E falando em trevas, no versículo 9, nós temos ele repetindo que quem diz que está na luz, mas não ama o irmão, está em trevas. Neste momento, essas trevas que ele diz está dentro do nosso coração. Não veja esse trecho como as coisas que o mundo tem feito contra você de ruim, como a situação como um todo que você tem vivido está em trevas, mas aqui, a questão luz e trevas que realmente importa é aquela que está dentro do nosso coração. Procure ver quais são os momentos em que você se fecha, você se entra na escuridão em não amar o irmão. Lembre-se que não é sobre o que o mundo faz conosco. Veja, tudo o que Jesus passou, tanta incompreensão, tanta indiferença, tanto desamor, mas o que ele fez foi trazer luz ao mundo. E é esse o nosso chamado atual enquanto cristãos. É estarmos com Cristo, estarmos abraçados com a dor que Jesus viveu, mas levando a luz ao mundo. Então, se você quer estar na luz, o chamado de Deus é claro, de amar o irmão. Então, nesse momento de meditação, traga os momentos em que você não amou o irmão, que você poderia ter feito isso, e na verdade não fez, que você se fechou, você negou o chamado de Deus em sua vida. Deus tinha um compromisso com você de amar o outro, de se doar pelo outro. Medite quais foram aqueles momentos em que isso não aconteceu. Traga tudo isso para essa conversa que você tem com Deus. No versículo 10, ele afirma que quem ama o irmão não tropeça, porque Deus veio nos trazer unicamente a lei do amor. Faça sua meditação de forma a ver toda a sua vida com a luz que vem dessa palavra de Deus para a sua vida. Ilumine sua vida com essa palavra, olhando para aquilo que você já viveu, para aquilo que você tem vivido agora. Olhe para ela com a luz que a passagem de Deus vem trazer no seu coração. Depois que você fizer a sua meditação, então vamos para o momento da oração. Fale para Deus sobre os momentos em que você olhou para o preceito, para o mandamento do amor e interpretou ele conforme a sua vontade.
seja por ignorância, seja por arrogância, seja por egoísmo, que você amou somente aos seus, que você escolheu a quem deveria amar. Vai conversando com Deus sobre isso, vai conversando com Ele, por que foi que aconteceu dessa forma? Conversa com Ele, tudo que você passou, mostre para Ele as circunstâncias. Admita para Deus, olha Deus, eu realmente não fiz assim, de uma forma que hoje eu vejo que seria certa. Eu agi de uma forma vaidosa muitas vezes, e vai conversando com Deus sobre aquilo. Veja, junto com o Senhor, no seu momento de oração, qual é o preceito novo na sua vida, qual é o chamado que Deus tem para você hoje. Vai entendendo com Ele quais mudanças de vida Ele quer que você tenha. Se você está vivendo nas trevas de não ser capaz de amar o irmão, às vezes de uma pessoa específica que te magoou, que você não consegue perdoar, converse com ele também sobre isso, mesmo que já tenha feito outras vezes. Se você ainda não perdoou de fato, de verdade, no seu coração você ainda tem alguma marca, alguma cicatriz que não conseguiu fechar, então converse com Deus sobre isso, mesmo que já tiver conversado isso outras vezes, pois a cada dia Deus se renova, a cada dia é uma nova oportunidade de estar com Deus. Então, não perca a oportunidade dessa Lectio Divina de ter uma oração sincera com o Senhor, de conversar com Ele, de falar, se expor, mas também de parar, de ouvir, de tentar entender o que Deus quer para você com essa passagem de hoje. Agora, eu te convido, irmão, você que já leu a passagem que Deus tem para você hoje, você que já meditou em cima da sua vida, em cima da história que Deus tem construído ao seu lado, você que já conversou, já orou junto a Deus e, por fim, contemplou o amor de Deus. Isso é muito importante para nós, para nos edificar, para nos manter de pé. Eu convido você a entrar no momento de ação. Que você, olhando para tudo aquilo que viveu, vendo o amor infinito de Deus na nossa história, na história da humanidade, na sua história pessoal, diga seu nome e diga assim: Jesus ama, e diga o seu nome. Veja o quanto Ele te ama. Esse amor é tão grande, mas tão grande, que quando nós o sentimos, nós temos um sentimento de gratidão imenso. E ele transborda. Ele deve transbordar em ações. Essas ações que você vai fazer, pense que é para a edificação do reino, que é para a santificação das pessoas e que é para você estar mais próximo de Deus, sim. Então, veja tudo aquilo que você meditou e trace um plano de ação, trace coisas para você fazer concretamente no seu dia a dia. Então, leve um irmão a ver esse preceito, evangelize, conte para ele sobre a palavra de Deus, sobre uma experiência que você teve com Deus. Se aproxime do irmão dessa forma de mostrá-lo para ele como é grande, como é bonita o amor de Deus na nossa vida. Mas também faça desse momento de correção das trevas que existem em seu coração. Este momento é seu com Deus de definir, de traçar atos concretos que você pode fazer para sair das trevas, para sair da situação de cegueira, de não enxergar o próximo. Faça um exercício, então, de enxergar, de retirar as lascas, a lama que está em nossos olhos, que impede de ver aquilo que nós podemos fazer pelo outro. Então é isso. Agradeço a vocês por estarem mais uma vez aqui conosco, acompanhando a nossa Lectio Divina, seguindo com a nossa trajetória, de aos poucos lendo, meditando, orando, contemplando a passagem de Deus em nossa vida, pois ela tem um poder, ela é eficaz de nos fazer mais santos. Peço que deixe aqui embaixo nos comentários aquilo que a passagem de Deus te inspira, aquilo que você tem vivido, às vezes uma situação difícil que tem passado, ou mesmo uma graça que Deus tem permitido que você viva nesse momento, que nós cresçamos sempre enquanto comunidade unida, fazendo a vontade de Deus. Então é isso, até a próxima, fiquem com Deus.